Júlia procura por Margot e pergunta se ela viu uma de suas joias por aí, pois não as encontrou. Margot diz que não viu nada. Júlia revela que várias de suas joias sumiram. Margot diz que não mexe nessas coisas dela e nunca pegou nenhum centavo da casa. Júlia diz que ela não precisa ficar assim, mas que essas joias precisam aparecer. Margot diz que a Paula entrou ali e pode ter levado. Júlia diz que já falou com a Paula e não foi ela. Margot diz que no dia do almoço, o seu Ivan, a dona Lúcia e o Eduardo andaram por toda a casa e a Lúcia estava procurando pelo seu Eduardo. Júlia teme que Eduardo possa ter roubado suas joias. Margarida conta para Gaivota que precisa de dinheiro para desenterrar seu filho de onde ele está e enterrá-lo em um lugar mais digno. Gaivota diz que vão ajudá-la e pede que ela conte com eles para o que precisar. Aurélio diz que o seu Sebastião ajudaria muito ela. Margarida diz que não é nenhuma encostada e não vai ficar chorando por seus problemas com os outros. Gaivota diz que ela faz parte da solução e revela que irá voltar com sua mãe para o campo. Gaivota diz a Margarida que precisa dela à frente de tudo para o seu projeto. Margarida diz que não tem cabeça para nada. Ela diz que até pensou em ir embora para longe, onde não a conheçam. Carmela pede que ela pense bem, pois se tem alguém que pode ajudar com todas as mulheres, é ela, porque todas devem ter filhos e não sabem onde deixar as crianças para saírem para o trabalho. Carmela diz a Margarida que muitas mulheres perderam seus filhos e ela precisa estar lá. Gaivota diz à amiga que essa dor que ela está sentindo agora não é só dela, mas sim de muitas mulheres desse país, mas vão estar lá para ajudá-la. Carlos Mário comenta com Pablo Emílio que o Ivan fez coisas para ter méritos suficientes para levar um castigo e toda a família dele vai se arrastar nesse buraco. Pablo Emílio pergunta o que ele pensa em fazer. Carlos Mário diz que vai falar com ele. Carlos Mário questiona o que é mais importante para os valejos. Pablo Emílio pensa que pode ser a empresa. Carlos Mário diz que essa gente se importa com as fofocas quando estão na boca do povo, com o que vão dizer. E eles se importam com a dignidade. Pablo Emílio relata que todo mundo se importa com isso. Carlos Mário diz que não se importa com a dignidade. Pablo Emílio fala que entende o ponto de vista dele, mas não concorda totalmente. Pablo Emílio diz que ficará nesse negócio até quando for possível manterem em segredo. Carlos Mário diz que precisam deixar claro que estão trabalhando com eles e que estão empacotando café irregular em sacas de café premium. Pablo Emílio pergunta como ele fará isso. Carlos Mário conta que denunciará o conteúdo dos containers. Gaivota diz à mãe que nesses momentos pensa que não sofreu tanto nessa vida e agradece a Deus por tudo. Gaivota fala que se sente muito mal pelo que aconteceu com a Margarida e também com a Márcia. Gaivota diz que não entende como um homem pode fazer isso com uma mulher. Carmela diz que nesses casos, na maioria das vezes, a mulher sai perdendo e mesmo que denunciem, não acontece nada. Gaivota diz que precisam lutar e trabalhar muito para as coisas mudarem um pouco e para todas as mulheres terem as mesmas oportunidades e possibilidades, porque não merecem menos que os homens. Carmela diz que se forem embora para a cidade delas, o Fernando pode ficar longe do pai dele. Gaivota concorda, mas diz que precisa ir para o campo para seguir em frente com seu projeto e progredir. Carmela admira a força da filha. Pablo Emílio diz a Carlos Mário que o Sebastião já assinou os papéis e é bem provável que o Sebastião vá para a cadeia antes do Ivan. Carlos Mário diz que as autoridades de lá precisam investigar essa lavagem de dinheiro para saberem a verdade e assim Ivan e Sebastião vão se matar sozinhos. Pablo Emílio fala para Carlos Mário que se o ponto de destino certificar que o café da empresa dos Valejos não é da origem certa e que está misturado com o inferior, já era para eles. Pablo fala que na notícia seria que o Sebastião Valejo ficou à frente de todas essas exportações e ficou mandando mais café do que era certificado legalmente para trazer os dólares. Pablo Emílio diz que a Café Elite teve um faturamento superior às cifras reais e precisam fazer isso antes do Ivan acertar as contas com o imposto de renda, pois assim será comprovado a fraude.
Gaivota cuida do seu pequeno e se recorda de quando Márcia lhe aconselhou a gravá-la para caso acontecesse algo com ela. Márcia fala com sua tia por telefone e diz que não poderá ir para a casa dela, mas quando for, a avisará. Márcia arruma suas tralhas para ir embora do hotel. De repente, ela recebe uma ligação de Carlos Mário. Paula e Martim voltam de viagem e chegam na casa de Júlia. Ivan vê os dois e pergunta como vão. Eles falam que bem. Ivan diz a Martim que precisa falar com ele hoje mesmo, pois precisa pagar a multa dos impostos e precisa do dinheiro. Martin diz que está um pouco cansado da viagem, mas podem conversar hoje mais tarde, enquanto tomam um delicioso café. Ivan dirige na estrada. Ele liga para Carlos Mário e avisa que seu cunhado já está com o faturamento deles. Ivan pede que Carlos Mário vá no seu apartamento. Ele revela que foi expulso de casa pela Lucrécia. Carlos Mário diz que deu problema juntar as mulheres deles, pois as duas viraram cúmplices. Carlos Mário revela para Ivan que Márcia fugiu de casa e que terminaram. Wilson avisa Carlos Mário que localizou a Márcia. Márcia telefona e pede um táxi. Ela observa seu documento e o guarda na bolsa. Júlia vai ao hospital visitar Sofia. Lúcia avisa que o Sebastião saiu para fazer umas ligações. Lúcia conta que a Sofia está muito melhor. A enfermeira vai buscar Sofia para que façam a transfusão de sangue na menina. A enfermeira fala que não tinha o tipo de sangue da Sofia e que foi difícil encontrá-lo. Júlia estranha pelo tipo de sangue da Sofia ser diferente do da Lúcia e do Sebastião. Lúcia diz a Júlia que não houve erro algum e revela para a sogra que a Sofia não é filha do Sebastião. Martim fala com seu parceiro sobre os atores que contrataram para que fossem seus pais e fingissem na frente de Paula. Martim pergunta se ele conseguiu o que pediu, pois precisa devolver a grana que prometeu. Lúcia diz a Júlia que ela e o Sebastião tinham planos de se casar, mas não tão rápido, mas estavam falando de casamento, só que no final do relacionamento deles, as coisas começaram a esfriar. Lúcia conta para a sogra que ela lhe disse o que poderia fazer com o Sebastião. Júlia se lembra de quando pediu para Lúcia apoiar as ideias dele e decisões do Sebastião, e que nunca o controlasse e nem enchesse a paciência dele com o assunto da gaivota. Júlia pediu a Lúcia para que ela inventasse coisas para o Sebastião, para que eles saíssem juntos. Lúcia diz a Júlia que depois do que ela disse, voltou para Nova York e seguiu os conselhos dela ao pé da letra. Lúcia revela que fez tudo o que ela pediu, porque queria reconquistar o Sebastião. Lúcia fala que depois dos problemas que teve com a gaivota, o Sebastião a procurou, e ela aceitou e o perdoou. Júlia pergunta se isso justifica o que ela fez. Lúcia diz que em Nova York as coisas deram certo entre ela e o Sebastião, e ele disse que poderiam ficar juntos novamente, mas no momento que a gaivota apareceu lá em Nova York, o Sebastião a desprezou. Lúcia diz que naquele momento engravidou para prender o Sebastião. Júlia questiona quem é o pai da Sofia. Lúcia não conta, mas fala que fez de tudo que fez para não perder o Sebastião. Júlia fica decepcionada e triste por Lúcia ter enganado toda a família. Lúcia afirma que a Sofia é uma valejo porque é esposa do Sebastião. Júlia diz a Lúcia que ela não tem limites. Ivan visita Martim para buscar sua grana. Ivan se lembra de quando fez amor com Lucrécia várias vezes naquele apartamento, de maneira violenta. Ivan pede a Martim para que façam a próxima reunião na sua casa, porque aquela casa o desperta muitas lembranças. Martim fala que vão reformar o apartamento em breve e que a Paula quer mudar tudo. Carlos Mário chega para a reunião. Ele cumprimenta Ivan e se afasta. Martim entrega para Ivan e Carlos Mário o dinheiro dos lucros do investimento que eles fizeram. Ivan nota que Carlos Mário está muito estranho com ele. Lúcia roga a Júlia para que ela não conte nada disso para o Sebastião. Júlia diz que isso não está em suas mãos. Lúcia diz que quando a Sofia melhorar, pode contar toda a verdade para o Sebastião. Júlia diz que seu filho não a perdoaria.
Sebastião chega ali. Ele fala que conversou com a médica e ela lhe disse que a Sofia está reagindo muito bem ao tratamento. Gaivota põe seu bebê no berço e decide ligar para o Sebastião. Sebastião vê a ligação, mas não atende na mesma hora. Júlia pede que Sebastião vá para casa comer algo e descansar. Ele diz que prefere ficar ali. Júlia diz que a Sofia vai precisar de todos os cuidados deles. Sebastião diz que ficará ali com a Sofia. Lúcia diz que para ela não há problema nenhum ficar um pouco mais. Ela pede que ele vá descansar e depois volte para substituí-la. Sebastião segue ignorando a ligação de Gaivota. Gaivota conta para a mãe que o Fernandinho dormiu e é muito mimado. Gaivota fala que a Márcia não está atendendo o telefone e acha que ela saiu do país. A moça também conta que o Sebastião não aparece. Gaivota diz que precisava falar muitas coisas com o Sebastião, não só do Fernando, como também da empresa. Carmela pede que ela tome cuidado, pois tudo é complicado com os valejos. Lúcia liga para o pai e pede que ele venha até ela e lhe ajude a pensar, caso a Júlia queira expulsá-los de casa. Eduardo diz que ela não queria vê-lo, mas ela pede ajuda. Eduardo pede que ela não faça drama. Eduardo diz que ela pediu para ele desaparecer e fez isso. Lúcia pede desculpas e diz que precisava dele ali e pede ajuda. Eduardo conta que está cheio de sacolas e provavelmente não vão deixá-lo entrar com aquelas sacolas. Ele revela que fez um negócio. Lúcia diz que não precisa mais da ajuda dele, pois ele nunca esteve com ela quando mais precisou. Um cara segue Eduardo na rua. Sebastião vai à casa de Gaivota visitar seu filho. Gaivota diz que o Leônidas está viajando, mas não vão ficar ali morando por muito tempo, pois voltará para sua cidade. Gaivota diz que não fez isso pensando em fazer mal para ele, mas sim no bem dela e da sua mãe. Sebastião diz que quer que o Fernando tenha seu sobrenome e quer vê-lo com mais frequência para ele ser parte da sua vida. Martim diz a Ivan e Carlos Mário que guardou aquela garrafa de tequila para ocasiões especiais como essa. Carlos Mário agradece por Ivan incluí-lo na família. Carlos Mário parabeniza Martim por ele se casar com a Paula. Martim diz que precisam pensar no próximo investimento para os próximos lucros que eles terão. Carlos Mário diz que tem uma produção de café gigante que poderiam exportá-la para ganhar lucros bons e depois investir o dinheiro dos lucros com Teixeira. Ivan gosta da ideia. Martim pede que eles não pensem muito, pois vão ganhar muito dinheiro ainda. Carlos Mário diz que amanhã colocará na conta dele o seu dinheiro e o do Ivan, o qual vai emprestar para ele, para outro investimento. Sebastião pergunta quando Gaivota pensa de ir embora. Ela diz que está esperando o Leônidas voltar para falar com ele, porque vai propor de trabalhar na cidade. Sebastião sugere dela ficar na fazenda. Gaivota não aceita e pede para não misturarem as coisas. Sebastião diz que o Fernando é um valejo e dono da fazenda também. Gaivota diz que se puderem manter isso em segredo, será melhor, porque terá menos confusão para todo mundo. Ele diz que não vai esconder o filho que teve com ela de ninguém. Sebastião diz que precisa ir embora logo, porque a Sofia está doente e precisa substituir a Lúcia no hospital. Sebastião pergunta a Gaivota se ela e o Leônidas se acertaram. Gaivota diz que o Leônidas precisa dar umas palestras e precisam entender que cada um tem sua vida e o que está no redor deles não sumirá tão fácil. Ivan e Carlos Mário se despedem de Martim e vão embora. Martim telefona para Lucrécia e pergunta se ela está com saudades. Ele diz que tem uma coisa urgente para falar com ela. Martim diz que decidiu adiar o casamento por causa dela. Lucrécia pede que ele pare com isso. Martim chama ela para vir ao seu apartamento. Ele diz que está cansado de mentir e de enganar as pessoas, porque não é assim. Sebastião se oferece de comprar as passagens de avião para Gaivota e a mãe dela. Gaivota agradece e diz que ele não tem nenhuma obrigação com ela. Ele diz que com ela, não, mas com Fernando sim, e se ela e a mãe dela estiverem bem, o seu filho vai estar. Gaivota diz que além do Fernando, quer falar com ele sobre a empresa. Gaivota relembra ele que a Márcia pediu para tomarem cuidado com o Carlos Mário. Gaivota revela para o amado que além do Ivan estar fazendo coisas indevidas na Café Elite, ele também estava envolvido com a Márcia
transando com ela pelas costas de Lucrécia, e o Carlos Mário também já soube de tudo. Sebastião diz que o Carlos Mário vai querer se vingar do Ivan. Gaivota diz que a Márcia saiu do país depois de ter apanhado violentamente do baixinho. Maracutia abraça Margarida e recebe ela e Aurélio de volta à fazenda. Maracutia lamenta o que aconteceu e oferece seu apoio para a amiga. Margarida diz que não deseja isso que lhe aconteceu a ninguém. Maracutia torce para tudo passar. Aurélio cumprimenta Maracutia e diz que estava com muitas saudades dela. Maracutia se oferece de fazer um chá para Margarida. Ela decide ir dormir. Aurélio pergunta se Maracutia não o ama mais. Ela diz que ama, mas as coisas não são assim e precisam conversar, mas primeiro resolverá tudo com a Margarida. Lucrécia decide ir ao encontro de Martim. Quando chega no apartamento dele, ela se joga nos braços do rapaz de uma maneira bem intensa e se deixam levar pelo desejo da paixão avassaladora que sentem um pelo outro. Sebastião chega em casa e informa a mãe que teve um filho com a Gaivota. Júlia fica em choque.